Bom dia, vamos iniciar o estudo da disciplina Pré-moldados de Concreto. Vamos fazer a primeira aula. Tomamos como base para o estudo da disciplina o livro do professor Monir Eldebs, Concreto Pré-moldado, Fundamentos e Aplicações, da editora Oficina de Textos, a segunda edição de 2017. E pedimos que vocês, além de assistirem às aulas gravadas, também leiam o livro. Isso é muito importante para o melhor aprendizado de vocês, tá? Nós vamos iniciar aqui a primeira parte do livro, que tem o título de Fundamentos. Este capítulo 1, a introdução, tá? Então, é um capítulo do livro introdutório ao assunto estruturas pré-moldadas de concreto. Item 1, considerações iniciais. Eu vou, de modo geral, fazendo leitura dos textos que eu coloco aqui no multimídia, e em seguida eu vou colocando algumas informações que julgar importantes. Seguimos o texto do livro e também aqui os itens, tanto os títulos quanto o conteúdo das apresentações multimídia, eu tomo como base o livro do professor Monir, que vocês vão estudar também. A construção civil brasileira configura uma indústria atrasada. Por quê? Vamos ver. Embora eu possa adiantar que está ocorrendo um grande avanço na indústria da construção civil brasileira. Então, eu considero que ela já não é assim atrasada como foi em décadas passadas. Baixa produtividade, grande desperdício de materiais, morosidade, baixo controle de qualidade. A gente pode dizer que nas últimas 20 anos, aí, principalmente, já está havendo uma preocupação em que se consiga uma melhoria na produtividade das pessoas que executam as construções. Os materiais, o desperdício diminuiu bastante também. Nós temos, por exemplo, hoje, alvenaria estrutural, que é uma solução que diminui o desperdício dos materiais. Nós temos aqui a nossa disciplina que vamos estudar estruturas pré-moldadas de concreto, que também resulta em pequeno, muito pequeno desperdício dos materiais. Nós temos lá na construção de um edifício, por exemplo, convencional, estrutura de concreto moldada no local, né? Não a pré-moldada, mas a moldada no local, com blocos, por exemplo, vazados, onde as tubulações podem ficar embutidas, né? Parte das tubulações, pelo menos, podem ficar embutidas dentro dos blocos, evitando assim corte e desperdício de materiais. Então, diversas soluções foram sendo aí pesquisadas e estudadas, de tal modo que, mesmo nesses diversos tipos de sistemas construtivos diferentes, o desperdício de materiais vem diminuindo ano a ano. O controle de qualidade também, temos vistos, né, vários alunos que fazem estágio, nossos ex-engenheiros, a gente tem relato de trabalho que eles executam e estão planejando, estudando lá nas construções, edifícios, de modo geral, visando a melhoria da qualidade da construção civil. Então, como eu escrevi aqui, melhorias vêm ocorrendo ano a ano. Uma das formas de reduzir o atraso é com técnicas associadas à utilização de elementos pré-moldados de concreto, para formar as estruturas de concreto pré-moldado, que nós vamos muitas vezes chamar como CPM, concreto pré-moldado. Entre outras soluções, uma forma de nós melhorarmos aí a indústria da construção civil é com a aplicação da estrutura industrializada, da estrutura pré-moldada, como nós visualizamos aqui como exemplo nesta foto de uma edificação em pré-moldados, com as vigas, os pilares e as lajes pré-moldadas, por exemplo. Isso significa a industrialização da estrutura, benefícios do concreto pré-moldado, CPM, diminuição do tempo de construção. Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, características positivas ou vantagens do concreto pré-moldado.
o aumento na rapidez, né, uma maior rapidez na construção da edificação. Melhor controle dos componentes pré-moldados. Em ambiente de fábrica, com mão de obra treinada, especializada, nós podemos ter um melhor controle de qualidade na execução dessa estrutura pré-moldada. Redução do desperdício dos materiais na construção. Veja, olha só esse galpão como exemplo. Podemos ter um desperdício de materiais muito, muito pequeno, quase inexistente, porque, vejam, as peças pré-moldadas, fabricadas, né, com controle de qualidade rígido, o desperdício de material é nenhum, praticamente. Vejam aqui a estrutura de cobertura, de fechamento, as soluções que nós podemos ter para aumentar a rapidez na execução da construção e minimizar o desperdício. A laje alveolar, por exemplo, que é o principal elemento pré-moldado no Brasil e no mundo, aquele que é fabricado, vamos dizer assim, em maior quantidade de peças, é a laje alveolar, que pode ser utilizada como componente de pavimento, onde nós vamos aplicar as cargas aqui de utilização da edificação, pode ser na cobertura também, né, lá onde temos o telhado, e pode ser também utilizado como um painel de fechamento vertical. Outros benefícios do concreto pré-moldado: diminuição do consumo de materiais pelo uso de seções existentes mais eficientes, seção I, por exemplo. A seção I, como nós vamos ver em aula mais à frente, apresenta uma elevada eficiência à flexão, com baixo consumo de material, né? Relativamente, por exemplo, a uma seção retangular. Então, ela utiliza menos material. É uma seção mais eficiente. Agora, na peça pré-fabricada ou pré-moldada, nós temos facilidade para fabricar uma viga seção I, mas lá na obra, no concreto moldado, no local, fazer a forma de uma seção I, executar uma seção I no concreto moldado no local é inviável. Por isso que a seção retangular no concreto moldado no local é a seção mais utilizada para as vigas e pilares. Possibilidade de reutilização de partes da construção. Vejam aqui uma obra, um edifício já em uso, em estrutura pré-fabricada, que conforme for feito o acabamento, você pode até mesmo esconder, né, entre aspas, a estrutura pré-moldada. A pessoa não vai perceber que aquela estrutura é composta por elementos unidos entre si. As juntas podem ser suprimidas, escondidas, vamos dizer assim, e termos uma construção esteticamente bonita também. Aqui temos um shopping. Vejam a grandiosidade da obra em pré-moldados. Aqui nós temos, por exemplo, a estrutura pré-moldada de um galpão. Vejam aqui o pilar com um consolo duplo para apoio dessas vigas pré-moldadas à cobertura. Vejam aqui tirantes metálicos e as terças em concreto pré-moldado para apoio das telhas. Essas terças, de modo geral, são protegidas com esses vazios para ficarem mais leves e poderem vencer vãos maiores. Campo de aplicação muito amplo do concreto pré-moldado. Vamos citar aqui exemplos de edificações, construção pesada, infraestrutura urbana e rodoviária. Em edificações, nós podemos aplicar o concreto pré-moldado em indústrias, edificações comerciais, habitacionais, hospitais, terminais rodoviários e aéreos, ferroviários, escolas e assim por diante. Uma série de tipos. Não existe um tipo de construção, de edificação, que o concreto pré-moldado não possa ser aplicado. Construção pesada, pontes de grande porte, é muito comum o pré-moldado nessas pontes, obras portuárias, barragens hidrelétricas, infraestrutura urbana e rodoviária, pontes e viadutos de pequeno e médio porte, canais, galerias, muros de arrimo, reservatórios e etc. Obras industriais, como nós visualizamos aqui,
o pré-moldado. Obras comerciais, vejam aqui a estrutura toda, olha aqui o esqueleto da estrutura pré-moldada. Obras comerciais, por exemplo, como nós visualizamos aqui, garagens, vejam aqui outras, veja aqui, pode ser uma loja, uma concessionária, um mercado, com uma estrutura pré-moldada e bonita. Edifícios residenciais de pequeno porte, esse daqui eu peguei lá do Canadá. No Canadá, Estados Unidos, principalmente, a Europa, tem muitos e muitos edifícios com fins habitacionais, de pequena altura, em pré-moldados. No Brasil, a gente ainda não tem tido esse tipo de solução. A alvenaria estrutural acaba entrando muito forte nesses edifícios aí, até 4, 5 movimentos. Mas é uma solução para a rapidez é a pré-moldagem. E vejam, você não percebe que esse edifício tem estrutura pré-moldada. E fica muito bonito. Ou seja, é possível projetar um edifício com estrutura pré-moldada de tal forma que ele seja esteticamente atraente, bonito. Aqui, esse eu consegui aqui no Brasil, ó, BR. O edifício, olha a estrutura dele, dessa construtora aqui, né, dessa empresa de pré-fabricados. A estrutura, os pilares e as vigas pré-moldados, e aqui o edifício finalizado. E bonito, né? Se a gente for olhar, como eu disse, a gente pode fazer uma estrutura, uma edificação bonita pré-moldada. Aqui, outro edifício em construção, pré-moldado, paredes e fechamento em bloco cerâmico, o revestimento, tá vendo? E temos aí a possibilidade de um edifício de baixa altura pré-moldado com grande rapidez. Edifício assim desse porte, com esse número de pavimentos, ainda não temos de modo geral no Brasil, mas um dia poderemos construir edifícios assim sem nenhum problema. Então eu peguei aqui um exemplo do livro do Arnold van Hacker. É um livro que temos o arquivo do PDF, é público, né? Está disponibilizado na página da disciplina pré-moldado. Vocês podem ver, eu recomendo que leiam também, estudem também o livro do Arnold, tá? Um edifício de altura média, média altura, em pré-moldados, não tem problema nenhum. Um edifício com um maior número de pavimentos, né, uma altura mais elevada, também pode ser estrutura pré-moldada. De modo geral, temos na Europa, por exemplo. No Brasil ainda não, mas podemos construir um outro exemplo de edifício pré-moldado, com grande altura. O aeroporto de Guarulhos, nós tivemos, é muito comum nos aeroportos, nos estádios de futebol, a estrutura pré-moldada, como a gente pode visualizar nessas duas fotos como exemplo. Galpões. No Brasil, a maior quantidade de aplicação do pré-moldado são os galpões, tá? Galpões com as mais diversas finalidades de utilização. Indústrias, comércio, armazenamento, oficinas, etc. Uma infinidade de soluções de empresas brasileiras que executam pré-fabricados e a montagem desses galpões. Aqui outro exemplo de peças para galpão e outros. Vejam a cobertura. Na cobertura de um galpão, por exemplo, nós podemos ter as peças, partes delas pré-moldadas em concreto, como essas vigas. Essas terças podem ser, como eu já mostrei, pré-moldadas, protendidas ou metálicas, e as telhas, então, apoiadas nessas terças metálicas. Há a possibilidade, né, também dessa estrutura aqui, dessa viga, não ser em concreto, e sim ser metálica, ou treliça metálica, arco, em estrutura metálica, enfim, toda a cobertura. Isso vai depender, então, do custo e do projeto arquitetônico e executivo. Aqui outros exemplos de galpões em execução, a armação dentro de uma forma lá na fábrica, o desenho em 3 dimensões feito por programas computacionais que auxiliam os projetistas, os engenheiros da área de projeto estrutural em pré-moldados. Estádios, eu peguei aqui foto de um estádio que é dos Estados Unidos. De modo geral, esses estádios são todos em estruturas pré-moldadas. No Brasil também, depois em outras aulas eu vou mostrar estádios de futebol brasileiros construídos para a Copa
com a estrutura toda pré-moldada. Por exemplo, do Palmeiras, em São Paulo, do Corinthians, são exemplos de estádios em pré-moldados. Não imagina-se uma estrutura com tanta grandiosidade, tamanho, moldado no local, né? Aqui uma outra foto ilustrando aí o estádio. Pequenas pontes e viadutos. Vejam aqui pré-moldados essas peças sobre essas paredes moldadas no local para fechamento da galeria. Aqui também podemos utilizar peças, enfim, pré-moldadas sobre vigas moldadas no local para confeccionarmos, então, pequenas pontes e viadutos na área urbana, na área rural. Aqui eu peguei de um fabricante do Brasil, uma pequena ponte, né, de pequeno vão, peça, vejo essa viga protendida de modo geral, né, em função aqui desse vão não ser tão pequeno, seção retangular, pré-moldada, e a pré-laje pré-moldada, para depois ser confeccionada aqui a laje final do tabuleiro dessa ponte, com concreto moldado no local sobre essas pré-lajes apoiadas aqui na viga pré-moldada. Essa estrutura que estamos vendo na armadura aqui, as fundações, de modo geral, são moldadas no local. Pontes e viadutos de grande porte, vejam aqui a viga pré-moldada protendida. Essas colunas são moldadas no local. As colunas moldadas no local, concreto armado, tradicional, e as vigas longarinas da superestrutura da ponte ou do viaduto, pré-moldadas, protendidas, como a gente vê aqui. De modo geral, muito comum a seção I, como dá para ver aqui. Aqui nós visualizamos, nessa figura, exemplos de aplicação do concreto pré-moldado na construção pesada. Ponte de grandes vãos, ponte com aduelas pré-moldadas, são essas aduelas aqui. As aduelas aqui, olha, que vão sendo içadas daqui do terreno, pode ter água, elas podem chegar por barcaça aqui embaixo, tem que ter uma estrutura metálica lá no topo, né, apoiada nas aduelas já previamente executadas. Essas aduelas, então, por exemplo, elas podem ser içadas e vão sendo posicionadas, engastadas nas aduelas anteriores já montadas. E assim sucessivamente até que o vão seja fechado. De modo geral, nessas pontes, as aduelas que compõem, então, a superestrutura da ponte, elas podem ser moldadas no local ou pré-moldadas aqui como exemplo. No entanto, as colunas, as vigas, travessas de apoio, esses elementos são moldados no local de modo geral, tá? Os pilares e essas vigas aqui, e as aduelas da superestrutura moldadas no local ou pré-moldadas. Aqui nós vemos o exemplo do lado exterior de aduelas pré-moldadas. Vejam aqui a coluna moldada no local. Essa primeira aduela pode ser moldada no local ou pode ser pré-moldada. E, na sequência, as aduelas seguintes podem ser moldadas no local também, como nós vamos estudar lá na disciplina de pontes, ou elas podem ser pré-moldadas, como nós estamos dando ênfase aqui na nossa disciplina. E ela vai ser içada, então, por essa estrutura metálica de grande porte, apoiada aqui nas aduelas já existentes, posicionadas na ponte. Ela é içada e posicionada. Armaduras e cabos de proteção são montados, de tal forma essa aduela ficar fixada na aduela anterior, e assim sucessivamente outras aduelas nos dois lados do pilar vão sendo posicionadas para formar a estrutura do vão da ponte. Vejam aqui, temos os furos, né, para cabos de proteção, passagem de cabos de proteção, embaixo e em cima. Dentro também dessas células são passados cabos de proteção e essas reentrâncias e sulcos para formar chaves de cisalhamento. É tipo macho e fêmea, encaixa esses sulcos aqui, tá? De tal forma a criar uma melhor transferência de forças verticais entre duas aduelas ligadas entre si.
galerias. É muito comum o pré-moldado na fabricação de galerias para escoamento de água, de diversos tipos e geometrias e dimensões. Uma célula, duas, três células, dimensões diferentes, conforme o projeto. Essas dimensões podem ser modificadas. E veja que a forma para uma peça pode ser reutilizada para N peças fabricadas iguais. Aqui vemos uma obra em execução. Vejam a galeria aqui composta por duas peças, né? Uma inferior, outra superior, com essa ligação nessa posição, uma galeria de duas células. Vejam aqui diversas já posicionadas. É muito comum a galeria em área urbana, né? Em vias, ruas, avenidas, nas cidades e nas rodovias também. Canais. Veja, imagine montar toda essa estrutura moldada no local, forma por forma, armadura sendo posicionada, é muito laborioso. O pré-moldado, ele apresenta vantagens técnicas e econômicas e maior rapidez, porque as peças vão sendo fabricadas em série na fábrica, com maior rapidez e transportadas para o local da obra. Muros de arrimo também é um aspecto positivo da pré-moldagem. Vejam aqui, tem no Brasil e no mundo diferentes sistemas de arrimo ou parede de contenção. Essas paredes de contenção são bastante comuns nas rodovias brasileiras, muito rápidas e de menor custo. Paredes que podem ser de apoio, de arrimo. Reservatório. Reservatório não é comum, não. No Brasil, nós temos, de modo geral, aqueles reservatórios cilíndricos semelhantes a esse, com concreto moldado no local. É o mais comum, com as formas deslizantes ou trepantes. Passarelas. As passarelas no Brasil, de modo geral, ou são em concreto pré-moldado, ou são passarelas metálicas. E de diversas configurações, geometrias. Aqui temos uma passarela com cabos taiados, termoelétricas, centrais elétricas nas usinas, nas hidrelétricas, onde ficam lá os equipamentos, geradores, receptadores da energia gerada na hidroelétrica, os transformadores ficam dentro de galpões, e aqui termoelétrica. Portos, ferrovias, metrôs. Aqui eu peguei do exterior, tá? Que é mais comum que no Brasil. Vejam aqui a base da ferrovia na área urbana sendo posicionada. Aqui vão passar os trilhos, né? Esses dois chumbadores é para a fixação dos trilhos da ferrovia. Aqui já visualizamos um túnel com a base em concreto pré-moldado. Vejam os trilhos já fixados. No Brasil, nós temos bastante comum, é o dormente de concreto pré-moldado, tá? Aqui nessa figura, exemplos de aplicação do concreto pré-moldado na construção pesada, onde é bastante comum também a aplicação do pré-moldado no revestimento de túneis escavados para rodovias, enfim, as mais variadas habilidades aí que justifiquem um túnel. São essas peças pré-moldadas que vão sendo montadas para o revestimento, para a estruturação do túnel. O material vai sendo escavado aqui, né, vai sendo transportado, e esses segmentos pré-moldados vão sendo posicionados, fechando o túnel. E existem trechos em que é lançado um grout injetado. Bom, o grout injetado, ele é lançado para compor, para ocupar o espaço entre o terreno escavado e essa superfície da peça pré-moldada, tá? E aqui, alguns segmentos, trechos entre duas peças pré-moldadas são preenchidos também com concreto. Uma solução também alternativa para o revestimento de túnel é o lançamento de concreto projetado, ao invés do pré-moldado, para o revestimento do túnel. Inclusive, concreto projetado com reforço de fibras. Nós temos como elementos mais comuns pré-moldados, vejam os exemplos. A laje alveolar.
é o elemento campeão. Pode ser utilizado tanto no pavimento, na cobertura, quanto na direção vertical como fechamento. Vigas e pilares de seção retangular. O painel pi, ou TT, ou duplo T, vejam, duplo T, tem o T simples também, tá? Só uma nervura. Mas o duplo T é mais comum, pode ser utilizado no pavimento, como laje de pavimento, pode ser utilizado também na direção vertical como fechamento. A seção I. A seção I para as vigas é a mais comum, principalmente para vencer vãos grandes e protendidas. O painel U, como este, pode ser utilizado como pavimento ou como parede de fechamento. É bem menos utilizado que o duplo T, a laje alveolar. E o T invertido, somente para as vigas. Vocês podem encontrar o T invertido em garagens pré-moldadas, onde aqui nesta posição, sobre esta mesa, é apoiado uma laje alveolar ou um painel duplo T ou painel U, apoia-se aqui nessas partes da mesa inferior. Daí porque a justificativa do T invertido. Agora, o professor Munir apresenta alguns exemplos de estruturas e eu vou comentar alguns detalhes com vocês. Essa primeira figura, aplicação do concreto pré-moldado em estrutura de esqueleto para edificação de um pavimento. Bom, um pavimento, nós diferenciamos das estruturas, das edificações de múltiplos pavimentos, tá bem? 2 ou mais pavimentos. E a estrutura chamada de esqueleto é quando nós temos a estrutura formada por barras, pilares e vigas. Vejam que formam um esqueleto. Então, é comum na área da pré-moldagem o pessoal dizer que é uma estrutura em esqueleto. Temos outros tipos de estruturas diferentes da esqueleto, como vamos mostrar mais à frente. Vamos ler. Esse tipo de edificação, correntemente denominado galpão, é normalmente utilizado para fins industriais ou comerciais. O sistema estrutural mostrado consiste em pilares engastados na fundação, engastado, e vigas simplesmente apoiadas nos pilares. Vigas apoiadas simplesmente nos pilares. Essa é a solução mais usual nas estruturas pré-moldadas, as vigas biapoiadas nos pilares, trabalhando de modo isostático. É o mais comum. Podemos ter soluções diferentes, né? Como vamos mostrar mais à frente, tá? Com ou sem auxílio de consolos. Vejam que estas vigas aqui, olha, estão apoiadas no topo do pilar, sem consolo. Já essas vigas, essas estão apoiadas nos pilares por meio de consolo, que é uma solução bastante comum, usual na pré-moldagem. Viga apoiada em pilar por meio de consolo, que nada mais é do que um aumento da seção transversal do pilar de maneira localizada. A cobertura mostrada é também em concreto pré-moldado. Nós podemos ter as telhas, por exemplo, em concreto pré-moldado, como aqui, por exemplo, essas telhas W, que estão caindo em desuso, substituída por telhas mais leves e de menor custo do que essas telhas W protendidas pré-moldadas. O fechamento pode ser também em painéis pré-moldados. Não está mostrado aqui, mas as paredes internas ou de fechamento da edificação, elas podem ser em concreto pré-moldado ou pode ser em alvenaria, por exemplo. Aqui nós temos outro galpão. Aplicação do concreto pré-moldado em estrutura de parede portante para a edificação de um pavimento. Parede portante significa aquela parede que, além do peso próprio, ela tem a capacidade de suportar outras cargas, resistir a outros esforços solicitantes, além daqueles provenientes do peso próprio. Eu prefiro dizer ou chamar parede estrutural, mas
No livro, é bastante comum a palavra portante, então vejam bem, tem esse significado de que essas paredes aqui, ó, de fechamento, elas servem de apoio para esses elementos da cobertura do galpão. Então, vejam, esses painéis, na verdade, são duplos T's. Vejam as nervuras aqui para o lado externo, olha aqui, dá para ver melhor. Eles são apoios desses painéis duplo T utilizados para a cobertura do galpão. Então, é um elemento portante, um painel duplo T, estrutural ou portante. Na região interna, não são colocados os painéis. O projetista, ele colocou um pilar, viga, estão vendo aqui a viga, o pilar, e esses painéis duplos T, eles apoiam nestas duas vigas e aqui na periferia do galpão, em consolos existentes nos painéis duplos T, ok? Fica, portanto, um galpão totalmente em estrutura pré-moldada de concreto. A aplicação do concreto pré-moldado em estrutura de esqueleto para edificação de múltiplos pavimentos de pequena altura. Um edifício com alguns pavimentos, no caso aqui 2, e de pequena altura, portanto. Temos aqui o sistema de esqueleto, que são os pilares, as vigas, vejam aqui as vigas. As vigas podem ser protendidas, seção I, vencendo grandes vãos, para apoio da cobertura. Temos também sistema de esqueleto, vejam os pilares, as vigas, os painéis duplo T, utilizados no pavimento. A escada também pode ser pré-moldada, sem problema nenhum, tá? A aplicação do concreto pré-moldado em estrutura de esqueleto para edificação de múltiplos pavimentos de grande altura. Podemos ter pilares compostos, duas colunas dessas vigas, e os consolos para apoio das vigas ao longo da altura do edifício. Vejam que estão sendo colocados painéis alveolares como laje de piso, as vigas que vão compor aqui os pavimentos, possibilitando aberturas de janelas ou alvenaria posicionadas sobre essas vigas ao longo dos pavimentos. Podemos ter uma coluna única com os consolos ou dupla, como mostrado aqui. Então, bastante possível a execução de edifícios de média altura com pré-moldado. Aqui está sendo mostrado um pilar que tem a altura apenas de um lance, né, pré-moldado, apoiado aqui num bloco, num cálice da fundação, como vamos ver mais à frente. É um bloco com furo no centro, de tal forma que o pilar possa ser colocado dentro desse furo, que depois é concretado para a solidarização do pilar com o bloco cálice. E aqui, por exemplo, um pilar com toda a altura do edifício, embora também, dependendo da altura do edifício, do transporte, do pilar da fábrica para a obra, nós podemos fazer o pilar com comprimento menor, fazer uma emenda. Podemos ir emendando o pilar ao longo da altura do edifício, caso necessário. A aplicação do concreto pré-moldado em estrutura de parede portante para edificação de múltiplos pavimentos de grande altura. O que mudou agora? Aqui nós não temos mais agora os pilares e vigas, como temos aqui nessa estrutura em esqueleto. E sim agora que os elementos verticais são também pré-moldados na forma de painéis, como nós podemos visualizar aqui. Um painel pode ser de um pavimento, de dois pavimentos, como mostrado aqui. Pode ter aberturas de janelas, por exemplo. Painéis internos podem ser pré-moldados com aberturas de portas, etc. E como pavimento, elemento de pavimento, está sendo aplicado o painel duplo T, que é uma solução alternativa ao painel alveolar, que é bastante comum no pavimento, tá? Aplicação do concreto pré-moldado em sistema estrutural misto para edificação de múltiplos pavimentos. O que quer dizer misto? É uma mistura
do sistema em esqueleto com as paredes portantes aqui no fechamento da edificação. E vejam que, como elemento do pavimento, está sendo aplicado o painel U. Então, nós temos aqui as paredes portantes e fechamento, onde esses painéis U apoiam-se, estão vendo? Então, é um painel portante e apoia-se na parte interna nas vigas, que, por sua vez, apoiam-se sobre os pilares. E assim nós temos um grande espaço útil de utilização interno na edificação. Nesses painéis, podem ser feitas aberturas, como eu já comentei nesse desenho. Podem ser feitos efeitos em relevo, com cores, textura nesses painéis, para compor a questão estética da fachada da edificação. E aqui nós temos o quê? Vejam, painéis colocados aqui na periferia, formando a fachada, pode ser um edifício, por exemplo, garagem, a escada pré-moldada, misto com paredes portantes, painéis portantes, esqueleto na forma de pilares e vigas, e o elemento do pavimento, aqui sugerido, por exemplo, o painel duplo T, apoiado nessas paredes portantes internas e nas vigas aqui da periferia, que por sua vez se apoiam nos pilares. Então vejam que nós temos múltiplas possibilidades e ainda não abrangemos todas, não, tem mais outras possibilidades estruturais. Definição do processo de construção em que a obra ou parte dela é moldada fora do seu local de utilização definitivo. Então, toda obra pode ter a estrutura moldada em uma fábrica e transportada para a obra. E também temos o caso da possibilidade de parte da estrutura pré-moldada ser executada, fabricada na própria obra. Imagine, por exemplo, uma viga, um pilar de grande comprimento, 25, 30 ou mais de comprimento, onde não é possível, por exemplo, fazer o transporte daquela peça da fábrica para o local da obra, lá num bairro de uma cidade, por exemplo, com ruas estreitas, esquinas que não possibilitam que uma peça longa seja transportada até o local da obra. Então, uma possibilidade é executar a peça no próprio local da obra. Associada à industrialização da construção, o CPM é o emprego de forma racional e mecanizada de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas para se conseguir uma maior produtividade. Então, vocês aprendem lá nas disciplinas na área de construção civil que existe a indústria da construção civil. A pré-moldagem contribui com a industrialização da estrutura que compõe a edificação. De que forma? Com a racionalidade no projeto, na execução e na montagem das peças pré-fabricadas. Por exemplo, no projeto, com a aplicação de vigas protendidas, por exemplo, seção I, que tem uma alta eficiência, e inclusive para vencer vãos grandes. Então, é a racionalidade, por exemplo, do projeto ou da estrutura. A mecanização envolve a fabricação das peças, o transporte, montagem das peças lá na obra. Nós vamos estudar todos esses itens que eu estou citando agora, tá? Materiais, com controle de qualidade rigoroso dos materiais que compõem as peças pré-moldadas, basicamente o concreto e o aço, né? Então, um controle rigoroso da areia, da pedra, do cimento e etc. Meios de transporte que nós vamos utilizar internos na fábrica, externos para o transporte das peças da fábrica até o local da obra, as técnicas construtivas relacionadas à pré-moldagem que vamos ver,
e assim conseguirmos uma maior rapidez e produtividade. A industrialização da construção se estende a todas as suas partes e independe dos materiais empregados. Vejam, como eu disse, a industrialização da construção civil, que independe de materiais, etc. Já a pré-moldagem corresponde a estruturas, fechamentos ou elementos acessórios de concreto, compondo a tal industrialização da construção civil. Duas diretrizes são importantes na pré-moldagem. É utilizada como forma de buscar a industrialização da construção por meio da pré-fabricação, como eu já disse. É utilizada como uma forma de racionalizar as estruturas de concreto. Aqui que está o grande, né, vamos dizer assim, objetivo, a contribuição da pré-moldagem, racionalizar as estruturas das edificações. E aqui a gente visualiza um galpão, onde isso ocorre com a utilização de pilares e vigas e partes da cobertura pré-moldados, super rápido para a montagem de um galpão como este. Agora eu vou apresentar para vocês a definição do concreto pré-fabricado e do concreto pré-moldado. Existe uma diferença entre o concreto pré-fabricado e o concreto pré-moldado. Mas, de modo geral, nós muitas vezes não fazemos essa diferenciação, simplesmente falamos pré-moldado, estrutura pré-moldada, tá? E não pré-fabricada. No Brasil é mais comum o termo pré-moldado, estrutura pré-moldada, pré-moldagem, concreto pré-fabricado. A definição da norma é um método industrial de construção em que os elementos fabricados em grandes séries, por métodos de produção em massa, são montados na obra mediante equipamentos e dispositivos de elevação. Então, vejam que são elementos fabricados lá numa fábrica de forma industrial, em grandes séries ou quantidades, né, produção em massa, e são transportados e montados na obra, com equipamentos e dispositivos de elevação. Aqui nessa foto mostra o armazenamento interno das peças fabricadas aqui, abaixo dessa cobertura, nesse galpão, por meio dessas vigas. Essas peças foram movimentadas lá de onde foram fabricadas para esse local de armazenamento. Definição de elemento pré-fabricado. Continuando. Executado industrialmente em instalações permanentes da empresa destinada para este fim, que se enquadram e estejam em conformidade com as especificações do item 12.1.2 da NBR 9062, que é a norma de pré-moldados no Brasil. Esse item 12.1.2 ele trata do controle de qualidade na execução das peças. A gente já pode dizer, embora não tenha colocado aqui a descrição do item 12.1.2, que as peças pré-fabricadas são aquelas produzidas, fabricadas com rigoroso controle de qualidade, tá? Rigoroso controle de qualidade, como nós podemos encontrar aqui numa fábrica assim, tá? Com um controle rigoroso nas formas, das armaduras, do concreto, cura, em todo o processo de fabricação da peça. Qualidade máxima possível. Aqui nessas fotos, nós mostramos essas pessoas fazendo o acabamento das peças. Eles falam também lá na fábrica, é o setor de maquiagem das peças, porque nas superfícies do concreto lançado, que vai formar a peça, ficam às vezes manchas com colorações diferentes, pequenas bolhas, não é perfeito. Vamos dizer assim, que a perfeição estética nós vamos obter com um tratamento da superfície, tampando pequenas bolhas, às vezes no transporte, na desenforma, pode quebrar um pouco aqui do concreto da quina, então essa quina vai ser refeita, tá? A definição do elemento pré-moldado, de acordo com a NBR 9062.
É o concreto, então, moldado previamente fora do local de utilização definitiva na estrutura, conforme estabelecidas no item 12.1.1, que trata da questão do controle de qualidade. Então, no caso de peça pré-moldada, nós vamos dizer que é aquela também moldada lá na fábrica, transportada para o local de utilização definitiva, etc. e tal, mas que tem um controle de qualidade menos rigoroso que o elemento pré-fabricado. Para finalizar, como já havia falado, que, de modo geral, nós falamos peças pré-moldadas, e aí podemos estar nos referindo àquelas que, a rigor, de acordo com a NBR 9062, são peças pré-fabricadas com controle de qualidade rigoroso. Nós simplesmente falamos pré-moldado, que esse é o termo tradicional no Brasil, tá bem? Item 1.2. Formas de aplicação do concreto pré-moldado. Depende da forma como os elementos são concebidos e produzidos. Vejam, olhem os exemplos dessa tabela. Quanto ao local de produção dos elementos, podem ser peças pré-moldadas de fábrica ou pré-moldadas de canteiro. Canteiro é quando nós executamos as peças lá do lado onde a peça vai ser aplicada na edificação, lá na obra. Não é na fábrica, tá? Pré-moldado de canteiro. Depois eu vou mostrar e detalhar um pouco mais cada um desses itens dessa tabela. Quanto à incorporação de CML, CML é concreto moldado no local para ampliar ou aumentar a seção resistente no local de utilização definitiva. Nós podemos ter o pré-moldado de seção completa ou o pré-moldado de seção parcial. Seção completa é quando nós não vamos adicionar o concreto moldado no local para aumentar a seção transversal. A seção pré-moldada já é completa. Quando nós adicionamos o concreto pré-moldado, compondo a seção transversal com a peça pré-moldada, nós temos a seção parcial. Quanto à categoria do peso dos elementos, o pré-moldado pesado e o leve. E quanto ao papel desempenhado pela aparência, o pré-moldado normal e o pré-moldado arquitetônico. O arquitetônico é aquele que nós queremos que a peça fique muito bonita. Ela vai compor, por exemplo, a fachada de uma edificação. Nós podemos pôr concreto colorido, concreto com moldura, fazer desenhos, relevos num painel, por exemplo, pré-moldado, para ele ficar bonito e compor a arquitetura. Então, a gente vai falar painel arquitetônico. Agora, detalhando cada um desses elementos. Pré-moldado de fábrica é aquele executado em instalações permanentes distantes da obra. Na fábrica, nós construímos as peças, como vocês estão vendo aqui, depois elas são transportadas até o local da obra, de modo geral, por meio de caminhões. Agora, nós temos aqui o pré-moldado de canteiro, é executado em instalações temporárias nas proximidades da obra. Um exemplo mais comum são as vigas seção I, pré-moldadas protendidas, construídas ao lado de onde vai existir um viaduto, uma ponte. Essas peças são facilmente produzidas aqui no canteiro e, com auxílio de autogruas, como vamos estudar, essas peças são posicionadas nos apoios da ponte ou do viaduto. É o caso mais comum hoje no Brasil. Quanto à forma da seção transversal, o pré-moldado de seção completa e o pré-moldado de seção parcial. Vou adiantar mostrando aqui. Vejam, este é um exemplo de peça pré-moldada de seção completa. Olha, viga calha. Tá vendo? 3 geometrias diferentes para viga calha, que é aquela que pega a água da chuva lá no telhado, por exemplo, e escoa essa água da chuva para dentro de uma tubulação, para escoar verticalmente dentro de um pilar, como nós estamos vendo aqui o exemplo. Essa viga vai ficar apoiada aqui no pilar, a água cai dentro do pilar e escoa por um tubo que é colocado na fabricação do pilar para escoamento da água pluvial. Uma seção completa, não tem concreto moldado no local aqui para compor esta viga calha.
Então, olha, o concreto pré-moldado de seção completa tem a seção resistente formada fora do local de utilização definitivo. Pré-moldado de seção parcial tem apenas parte da seção resistente formada fora do local de utilização definitivo, ou seja, a peça na fábrica. E depois é completada na posição de utilização definitiva com concreto moldado no local, o CML. E está aqui, exemplo. Vamos ver a foto. Uma edificação onde nós visualizamos aqui a viga é pré-moldada. Tem essa armadura que é deixada aqui na parte superior da viga, saliente, para depois o concreto que será lançado sobre esses painéis alveolares para compor o piso final do pavimento, o concreto vai preencher aqui esse espaço, envolver essa armadura e fazer a vinculação, ou melhor, ligação, dos painéis com a viga pré-moldada de apoio. Então, esta viga ela tem uma seção parcial, parte aqui abaixo do concreto lá da fábrica e parte do concreto moldado no local. Inclusive, no projeto desta viga, nós levamos em conta também a seção transversal proporcionada pelo concreto lançado aqui na obra. Vejam aqui o exemplo. A viga, seção retangular, o concreto moldado no local que é lançado para compor as lajes dos pavimentos e também compõe aqui a parte superior da viga retangular. E aqui a seção I, a mesma coisa. Concreto pré-moldado e moldado no local. Viga, seção I, de seção parcial. A seção duplo T, por exemplo, é colocada em um pavimento e depois, costumeiramente, se faz uma capa de concreto para nivelamento, para solidarização dessas diversas peças duplos T's isoladas. Nós vamos ter uma seção final, seção parcial, e toda essa peça é considerada na resistência, no seu projeto, ok? A questão do peso do elemento, o pesado e o leve. O pesado é aquele que necessita de equipamentos especiais para o seu transporte e montagem. Por exemplo, caminhões, autogruas e outros equipamentos de grande porte, com grande capacidade de carga para as peças grandes e pesadas. E o concreto pré-moldado leve é aquele que não necessita de equipamentos especiais, sendo possível improvisar os equipamentos, como, por exemplo, um pequeno caminhão Munk, uma retroescavadeira que pode fazer transporte, posicionamento de uma peça leve. Aqui, nós temos o pré-moldado pesado. Vejam aqui o caminhão de transporte externo dessa viga enorme e uma autogrua, que é um equipamento de grande porte, que vai fazer o içamento dessa grande viga e posicionamento ou montagem lá na estrutura final. E muitas vezes, como a peça é grande e pesada, duas autogruas são utilizadas para o içamento e posicionamento da viga lá na estrutura, como a gente visualiza aqui, ó. Aqui é o pré-moldado leve. Postes, por exemplo, guias, tubos, galerias de pequeno porte, podem ser manuseadas por equipamentos de pequeno porte. Existem outros exemplos, tá? Quanto ao papel desempenhado pela aparência, como eu disse, pré-moldado normal, pré-moldado arquitetônico. O normal é aquele que não existe preocupação relativa à aparência do elemento, somente aquela questão da maquiagem, nós suprimirmos manchas, bolhas, e assim termos uma aparência mais bonita, porque, de modo geral, o pré-moldado, costumeiramente, ele trabalha como concreto aparente, por isso que nós vamos cuidar da aparência mesmo no normal. O arquitetônico é aquele em que o elemento contribui para a forma arquitetônica ou o efeito de acabamento da construção, mediante forma, textura, cor, etc. Como o pré-moldado arquitetônico ele implica em maior custo, no Brasil não é comum. É comum em países ricos. A Itália, especialmente, é um país que faz um pré-moldado arquitetônico muito bonito. Eu paro aqui nessa primeira aula e eu continuo no item 1.3, materiais,
numa aula seguinte. Mais uma aula, nós terminamos esse capítulo de introdução ao pré-moldados, conforme o livro do professor Munir. Vocês estudem e tudo de bom para vocês.